Se você está procurando um processador da linha Ryzen da AMD para montar o seu PC gamer, o seu PC voltado para jogos, você certamente se deparou com esses dois processadores, com o Ryzen 5 1600X e com o Ryzen 7 1700. Isso porque eles estão muito próximos em especificações e em preços, e na hora de você montar o PC pode surgir a dúvida de qual deles é a melhor alternativa. Em relação a preço, os dois processadores têm uma diferença mais ou menos na casa dos R$200, que varia de acordo de loja para loja ou em promoções que você encontra, mas eles normalmente caminham nessa casa. Bom, os dois processadores são da linha Ryzen e possuem praticamente as mesmas especificações, com diferenças das quantidades de núcleos e também dos clocks. O Ryzen 5 1600X tem aí um clock base de 3.6 GHz com um boost para 4.0 e um XFR para 4.1, enquanto que o Ryzen 7 1700 tem aí um clock base de 3.0 GHz com um boost para 3.7 GHz e um XFR para 3.75. Esses dados, na verdade, significam basicamente que eles trabalham com overclocks automáticos, mas que funcionam de formas diferentes em cada um dos processadores. Os processadores com X da linha da AMD, né, como o 1600X, o 1700X e o 1800X, eles têm aí uma diferença em relação aos processadores que não têm o X. Isso se deve na relação dos clocks e também como funciona o XFR. O XFR é o Extended Frequency Range, né, que é um overclock além do overclock. Então, por exemplo, o Ryzen 5 1600X trabalha com um clock de 3.6 em todos os núcleos. Ele leva ainda a 3.7 GHz os dois núcleos, que também podem chegar a 4.1 GHz com o XFR, dependendo da refrigeração que você utiliza. Então, se o processador, se o sistema encontrar ali uma margem para esse overclock extra nesses dois núcleos, ele vai fazer. Enquanto que no Ryzen 7 1700 a gente tem aí um boost apenas para 3.7 e um XFR apenas para 3.75 também, nessa questão de dois núcleos e de todos os núcleos, tá? Isso pode parecer só uma sopa de letras e números para você, mas na verdade isso influencia no desempenho, principalmente em games, porque em alguns games você só vai ter uma utilização mais pesada de dois núcleos, às vezes até de um núcleo. E esse clock mais elevado em um ou dois núcleos pode ajudar muito, tanto no 1700 quanto no 1600X. Sendo que no 1600X isso pode chegar até 4.1 GHz, que está próximo do limite do que o chip consegue já, se você tiver uma refrigeração adequada. Uma outra diferença importante também, nós temos um TDP de 95 watts aqui e 65 watts no 1700, então consome menos e tem uma temperatura menor o 1700, mesmo com mais núcleos, isso devido aos clocks mais baixos em relação ao 1600X. O 1600X também não vem com o cooler, você pode ver que a embalagem dele é mais fininha em relação à do 1700, tá? Isso porque o 1600X, assim como os processadores da linha X acima dele, não possuem o cooler. Isso porque o 1500X ainda traz, assim como o 1300X. Tá? Então a partir do 1600X você não encontra mais o cooler box. Para isso você precisa utilizar um cooler custom, então você vai ter que comprar ou um cooler, um air cooler, um water cooler. E isso também vai determinar o seu desempenho. No geral, um bom cooler já consegue empurrar o 1600X. Até nós fizemos os testes com o Wraith Spire, que é o que vem com o 1600, e fizemos também com o Wraith Max, que é esse cooler da AMD customizado com TDP de até 140 watts. E ele conseguiu um bom desempenho. Então, em tese, se você tiver um cooler mais ou menos nessa faixa de desempenho, você vai conseguir extrair bastante do seu 1600X. Se você tiver um cooler melhor, que consegue levar esses dois núcleos aí a 4.1, com um water cooler, uma refrigeração líquida um pouco melhor, você vai extrair todo o potencial do seu 1600X. Do lado do 1700, ele já acompanha o Wraith Spire RGB. Muito mais FPS. Brincadeira, galera, mas o cooler é bem bacana, o Wraith Spire tem uma boa eficiência, inclusive ele traz esse RGB, que foi mostrado aí no lançamento dos Ryzen, e todo mundo fica perguntando, cadê? O cara compra lá um Ryzen 5 1400, 1500X e fala, pô, não tem RGB.
né? Compra um Ryzen 1600 e não tem RGB. Não, galera, só tem no 1700. O cooler é suficiente para empurrar ele em estoque e um overclock básico até a casa dos 3.8 GHz é possível no cooler Spire, tá? Mas não dá para esperar muito mais além disso, tá? Se você começa a subir para 3.9 GHz, 4 GHz, você já começa a ter throttling, você já começa a ter perda de desempenho. Inclusive eu fiz alguns testes aqui em 3.9 GHz no Spire e no Wraith Max para mostrar para vocês que existe essa limitação. Outro ponto importante a se abordar é a questão da placa-mãe. Fazendo os testes, nós constatamos que até um Ryzen 5 1600, 1600X você consegue extrair todo o potencial de overclock do chip, mesmo numa plataforma mais simples, como a Gigabyte AB350M Gaming 3. Enquanto que o Ryzen 7 1700 não consegue atingir os clocks máximos, ou seja, extrair 4.0 GHz utilizando a mesma refrigeração e com a mesma placa-mãe. Então, nós não conseguimos chegar nos 4.0 GHz estáveis e mesmo os 3.9 GHz, que foi o limite que nós conseguimos com ele, não podem ser considerados estáveis. Isso porque os resultados oscilaram muito e os ganhos não foram dentro do esperado. Então eu adicionei alguns resultados para vocês terem apenas uma base de como seria, ver que existe um ganho, né, no Ryzen 7 1700 também overclock. Então quando você compara um Ryzen 5 1600X com o Ryzen 7 1700 estoque e a possibilidade de overclock. Com uma plataforma mais estável como uma X370 ou uma B350 com VRMs e fases melhores, nós provavelmente conseguiríamos atingir os 4.0 GHz com o Ryzen 7 1700, que nós vamos adicionar em alguns testes depois com a X370 que nós recebemos aqui. Nos testes em games vocês veem aí alguns resultados interessantes. Então, nós utilizamos como referência o i7 4790K em estoque, o Ryzen 5 1600X também em estoque e o Ryzen 7 também em estoque. Então a ideia aqui é mostrar para você que está pensando em montar uma plataforma, mas não quer fazer overclock. Eu adicionei ainda alguns resultados em overclock para você ver que em alguns cenários existe algum ganho com overclock dentro dos games, mas como o Ryzen 5 1600X já trabalha com clocks altos, né? Então o Precision Boost, o XFR dele já levam ele a clocks altos, ele consegue uma boa performance mesmo em estoque, e em overclock ele consegue aí apenas tirar um pouquinho da diferença, né? Ou chegar no limite da GPU quando nós falamos em games em 1440, em 2560 por 1440. O Ryzen 7 1700, por sua vez, quando nós temos aí, né, os ganhos estáveis de overclock, ele consegue tirar essa diferença pelo menos para o clock de referência, o clock padrão do Ryzen 5 1600X. De qualquer forma, o desempenho foi muito bom em todos os cenários, mesmo em 1080p, colocando frente ao i7 4790K, um processador aí quad-core, os games que ainda são dependentes de PC e trabalham com clocks altos e com single core. Então, o desempenho do Ryzen 5 1600X em estoque já foi melhor do que o Ryzen 7 1700 na grande maioria dos casos, isso porque nós temos um clock maior de base. Se você pensa em overclock, é possível chegar com o Ryzen 5 1600X e com o Ryzen 7 1700 em clocks iguais. Nós temos aí 4.0 a 4.1 GHz, seria praticamente o limite, né, dessa primeira geração do Ryzen, e é possível alcançar com o Ryzen 7 1700, diminuindo essa diferença. Então, se você pensa em overclock, nós temos alternativa ainda para o Ryzen 7 1700, porém você já desconsidera a vantagem dele, que é o Cooler Box. Para isso você vai precisar de uma refrigeração melhor. Com o Cooler Box a gente não consegue atingir isso. Lembrando que nós fizemos testes com o Wraith Max, não com o Wraith Spire, que acompanha o 1700. Então você me pergunta, compensa pegar um Ryzen 7 1700 ou um Ryzen 5 1600X? Se você realmente não vai fazer nenhum tipo de overclock, eu recomendo o Ryzen 5 1600X. Ele tem um ótimo desempenho geral em games e é capaz de levar aí várias placas de vídeo do mercado, mesmo em 1080p. O Ryzen 7 1700 é uma alternativa para quem pensa em overclock. Se você pensa em overclock, você tem um processador de 8 núcleos, que está com preço bem próximo e que já traz um Cooler Box capaz de levar ele pelo menos aos clocks de 3.8 GHz, com boas temperaturas e sem grande dor de cabeça. Mas lembrando que para o Ryzen 7 1700 eu já aconselho que você utilize uma placa-mãe, mesmo que B350, mas com uma quantidade maior de fases e com os VRMs
de qualidade, bem refrigerados, né, com a dissipação nos VRMs, para que você consiga alcançar aí os clocks maiores. Para quem já possui um processador a nível do i7 4790K, o upgrade ainda não é interessante, isso porque ainda é possível uma margem para overclock no i7 4790K que vai tirar esse gap que possa existir em alguns games. A maioria dos games ainda trabalha muito forte o single core, então o multicore, né, os vários núcleos não tem aí tantos ganhos em alguns games. Isso pode mudar com as novas gerações, com a chegada do Coffee Lake, com a Intel também investindo em mais núcleos, mas de momento esses processadores ainda não são um limite do seu sistema. Eu acho que o Ryzen 5 1600 ou o Ryzen 7 1700 são opções para quem está aí no i5 ou no i3 gerações anteriores, no FX, e procura aí mais desempenho. Os resultados mostram para você qual é o seu limite para CPU e com qual GPU você vai combinar. Então a GTX 1080 Ti foi GPU de sobra para os testes e você vê ali que os CPUs são os limitadores nos testes. Em 1440p a situação fica bem parecida e a GTX 1080 Ti chega perto do seu limite em uso. Mas você pode combinar com placas de vídeos mais simples, como uma GTX 1080, uma GTX 1070 ou uma Vega 56, uma Vega 64, que estarão dentro da faixa de desempenho dos processadores e você estará utilizando ali 100% do potencial do seu kit. Então, utilize os resultados como referência para ver com qual GPU você vai combinar. Se você pensa em empurrar uma GTX 1080 Ti, né, que ela extraia todo o potencial ali, a gente vai ter um problema. Então, nos testes que nós fizemos ali, na grande maioria deles a GPU está sobrando, você não vai conseguir extrair o máximo dela, porque os CPUs serão os limitadores, mesmo que haja ainda uma folga dentro da própria engine do jogo para você chegar ao seu limite máximo de FPS. Então, na hora de fazer o seu combo, de combinar o seu CPU com a sua GPU, procure algo dentro da faixa de desempenho, tanto no Ryzen 7 1700 com o Ryzen 5 1600X. Eu diria que para 1080p eles têm desempenho suficiente para empurrar pelo menos uma GTX 1070 ou uma Vega 56, enquanto que em 1440p é possível empurrar uma GTX 1080 ou mesmo uma GTX 1080 Ti, dependendo dos detalhes, do nível de detalhes que você vai utilizar. O que é um enorme avanço em relação à linha anterior FX e mesmo em relação aos processadores da Intel. Você vê aí nos testes que o i7 4790K perde, né, toda aquela dianteira que ele tem quando a gente chega em 1440p e ali se iguala praticamente tudo em relação à GPU. Os dois CPUs foram capazes de entregar performance, se não máxima, muito próxima do máximo, como no caso do Ryzen 7 1700, que precisa de algum overclock para conseguir chegar, em alguns casos, no Ryzen 5 1600X em 1440p. Então, nesse cenário, eu diria que o Ryzen 5 1600X é uma pedida melhor para games se ele tiver um preço mais atraente, lembrando que você vai ter que gastar com refrigeração. Em outros cenários, eu até poderia recomendar o Ryzen 7 1700. Mas a questão é que fica complicado recomendar qualquer um dos dois, sendo que nós temos o Ryzen 5 1600 no mercado, que é o que eu vou tratar no próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado nas suas dúvidas. Se você curtiu, se você gostou, deixa um like aí, isso ajuda muito, fortalece o nosso trabalho aqui. Se você ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se no nosso canal, clique ali também no sininho para receber a notificação de novos vídeos, para você receber os testes do 1600 e deixe o seu comentário. Eu quero saber o que você achou dos nossos testes, o que você achou da nossa análise, se você está em dúvida entre esses dois processadores, se você já adquiriu um deles, quero que você deixe aí nos comentários para que a gente continue a discussão e para que você possa ajudar os demais. Se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aí para a gente trazer nos próximos vídeos. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima!